Você já parou para pensar que a sua prisão mais duradoura, aquela que silencia a sua potência e te impede de ser quem você nasceu para ser, não foi imposta por um tirano cruel, mas foi escolhida por você? Esta é a história profunda de como a força mais vital do ser humano, a vontade de liberdade, foi pervertida em uma silenciosa, quase confortável e absolutamente devastadora vontade de submissão. Se você tem coragem de olhar para o preço que pagou e que ainda paga pela sua falsa santidade e pela sua ilusória segurança, por favor, fique com a gente até o final. Você vai precisar dessa clareza, pois o que descobriremos é que a sua obediência não é uma virtude. É a sua maior traição a si mesmo. O conceito é brutal em sua simplicidade e foi articulado há séculos. A maior parte da sua servidão é totalmente voluntária. O filósofo francês Étienne de la Boétie, no século XVI, não conseguia se conformar com o paradoxo humano. Como é possível, ele se perguntava, que milhões de pessoas, dotadas de força, de braços e de uma capacidade inata de resistência, se submetam a um único homem, a um único dogma, a uma única ideia, se bastaria o desejo fundamental de não servir para quebrar todas as correntes e todos os grilhões de uma vez por todas? A resposta que ele encontrou é o nosso primeiro e mais terrível pilar: a servidão voluntária. É a disposição quase genética, a inclinação profunda e perturbadora que a humanidade tem de ceder sua força, sua autonomia, sua potência de agir, o seu conatus, em troca de uma promessa vazia de segurança e conforto. A tragédia começa na aurora da sua existência, exatamente onde o condicionamento é mais eficaz. Na sua mente infantil, antes que a razão sequer tenha a chance de se erguer. Sua mente, antes da consciência despertar, é como uma argila absolutamente maleável, um campo aberto e vulnerável a cada palavra, a cada gesto, a cada medo de quem o cerca. É aí, nesse solo fértil, indefeso e virgem, que a servidão se insinua e se estabelece como a regra primeira, como o fundamento inabalável da sua percepção de mundo, tornando-se o seu código moral invisível. O sistema de crenças que o cerca, seja ele político, social ou a doutrina religiosa que lhe foi imposta, não oferece a você a liberdade, que é dura, exigente e solitária. Ele oferece a você o conforto da prisão, o aconchego do dogmatismo. Ele elimina a vertigem assustadora da escolha total da autodeterminação. Ele te diz, sem sombra de dúvida, o que é bom e o que é mal, o que é permitido e o que é o pecado capital. E ao fazer isso de forma cirúrgica, ele rouba a sua responsabilidade. E por consequência direta, ele aniquila a sua liberdade. Você não é livre porque a liberdade traz o terror existencial da consciência, a responsabilidade total e inescapável pelas suas falhas, a solidão profunda da criação de si mesmo e o risco constante de errar sozinho, sem o amparo da regra. A obediência, por outro lado, oferece o calor acolhedor do rebanho, o abraço reconfortante da comunidade e a promessa ilusória de que, se você falhar ou cair, a culpa será da regra imposta, do seu corpo pecaminoso ou da sua natureza caída, mas nunca será sua responsabilidade integral. Você se transforma lentamente e sem perceber o momento exato em um escravo voluntário. E a sua submissão não é vista pela comunidade como fraqueza, mas é elevada, com pompas, à sua maior virtude, ao seu maior mérito. O homem comum, o homem do rebanho, prefere inegavelmente o conforto entorpecente da sua coleira à vertigem absoluta da autonomia. Esta é, no fundo, a traição fundamental do indivíduo contra a sua própria essência vital. A vontade de submissão torna-se mais forte que a vontade de ser livre,
porque a obediência é mais fácil, mais barata e infinitamente menos exigente que o fardo eterno da consciência desperta e autônoma. Mas qual é, afinal, o motor psicológico que transforma essa submissão passiva em algo que se perpetua por gerações, em algo que se torna a lei imutável de uma civilização inteira? É a arma psicológica mais eficaz, mais sutil e mais devastadora já inventada na história humana. O medo da punição eterna e a culpa incessante. O sistema não pode, por sua natureza controladora e limitante, lhe dar a alegria autêntica e o transbordamento da vida. A potência de agir, conatus. A força de existir e persistir, como definiria o filósofo Baruch Spinoza. Então, ele oferece a você o preço da santidade, a troca da sua potência de vida, do seu desejo de ser mais, de ter mais e de criar, pela promessa vaga e distante de salvação. E a obediência cega, a negação de si mesmo, a humilhação do seu corpo e do seu intelecto, é o único e humilhante preço exigido por essa promessa. Friedrich Nietzsche, com a força devastadora do seu martelo filosófico e a sua análise genealógica, explica como esse mecanismo não apenas controla, mas destrói a essência mais profunda da humanidade. Para Nietzsche, o indivíduo é movido em sua saúde máxima pela vontade de poder. A força bruta, insaciável e incessante de crescer, de superar obstáculos, de afirmar a vida em sua plenitude criadora, de criar os seus próprios valores, de ir além de si mesmo e de ser o senhor absoluto do seu destino. O homem forte, o homem nobre, é o que diz sim, de forma incondicional e corajosa, à vida, à dor, ao risco e à sua potência. Mas o que acontece, perguntou Nietzsche, em sua profunda genealogia da moral, quando essa força é socialmente proibida, condenada, ridicularizada e sufocada pela moral do fraco? Ela é transformada em ressentimento. O ressentimento é a vingança dos impotentes. É o veneno corrosivo que nasce inevitavelmente quando a força não pode agir no mundo externo, e por isso é forçada a fermentar, apodrecer e se deteriorar internamente. É o motor primário e sombrio da moral de rebanho. O sistema pega a vontade de poder, o seu desejo natural e vital de ser livre, de ser rico, de sentir prazer legítimo, de ser autossuficiente, de ter orgulho da sua individualidade, de ser criador e senhor, e a chama com o tom mais solene de mal e de pecado. Ele transforma num golpe de mestre retórico a sua força vital em uma dívida eterna, e a sua vida, que deveria ser a sua afirmação mais alta, é reduzida a um caminho monótono e sem fim de constante penitência e humilhação. A sua potência de existir não pode mais ser exercida externamente, então ela se volta de forma autodestrutiva e implacável contra você mesmo, sob a forma de culpa e autopunição incessantes. Você se torna, sem que perceba a amplitude do crime, o carcereiro do seu próprio desejo, o juiz mais cruel e o executor da sua própria alma. A vontade de poder, a força mais essencial da vida, é subvertida e se transforma em uma terrível vontade de submissão, onde você passa a desejar ativamente a submissão, a fraqueza, a negação de si e o sofrimento como se fossem as maiores e mais sublimes virtudes possíveis. A moral de rebanho, a moral dos fracos e ressentidos, não exige que você seja bom no sentido original de ser forte e criador. Ela exige que você seja inerentemente fraco, doente, dependente e, acima de tudo, culpado. A sua obediência é a prova definitiva de que a sua força está morta, subjugada e condenada pelo dogma. O preço da santidade é a morte da sua vontade de crescer, de experimentar e de viver perigosamente. Você é ensinado, desde o berço, a amar a fraqueza, a ter orgulho da sua impotência, a se envergonhar da sua potência e a temer a sua própria luz interior,
pois é essa luz que ameaça o poder absoluto e a estabilidade do sistema. O medo não é um efeito colateral, não é uma falha na doutrina, é o cimento estrutural da sua prisão. O sistema de crenças que o aprisiona não se baseia na força da sua fé, mas na fragilidade da sua dependência emocional, intelectual e social. Ele se posiciona como um mediador exclusivo, o único intérprete autorizado entre você e o divino, garantindo que você nunca se sinta completo, puro ou digno o suficiente para ficar sozinho, para se bastar em sua própria autonomia e em sua própria ética. Ele confunde o amor com a obediência cega e inquestionável, e a espiritualidade com a submissão total ao dogma e à hierarquia. O medo da punição eterna, o medo do inferno, o medo do castigo divino, o medo da condenação e, acima de tudo, o medo da exclusão social. Tudo isso não é um acidente histórico ou uma falha teológica. É o mecanismo de aprisionamento mais eficaz e autossustentável já concebido pela engenharia social da fraqueza. Por que pensar por conta própria? Por que questionar se isso pode custar literalmente a sua alma? Ou, o que é mais terrível para o indivíduo social, a sua aceitação na comunidade? Por que questionar a estrutura se o preço imediato é o isolamento total? A maior punição para o indivíduo condicionado não é a dor física, mas a sobreexclusão social. E o isolamento total da comunidade, que ao longo dos anos lhe deu todo o seu sentido de vida, segurança, identidade e pertencimento. O sistema não precisa de guardas externos, de exércitos ou de cercas visíveis. O próprio rebanho, paralisado pelo medo e pela culpa, se policia e se vigia mutuamente. O medo da exclusão social atua como um chicote psicológico, silencioso, constante e incrivelmente eficaz, garantindo que qualquer despertar de consciência, qualquer lampejo de autonomia, seja imediatamente punido, julgado e silenciado pelos próprios membros do grupo. É o inferno social na Terra, o triunfo da mediocridade coercitiva. A servidão é voluntária porque a alternativa, a autonomia radical, significa enfrentar o terror do absurdo e a solidão profunda da consciência não mediada. O sistema te oferece uma fuga desse terror, uma anestesia para a sua dor existencial, e você a aceita avidamente, trocando a sua força pelo conforto entorpecente da certeza e da companhia. A sua raiva, o seu potencial de revolta e a sua frustração, que deveriam se voltar contra a estrutura de poder que o aprisiona e contra a mentira que o diminui, são desviadas, manipuladas e se voltam, num ciclo vicioso e autodestrutivo, contra você mesmo. Você se sente culpado por ter força, por ter desejo, por questionar a regra estabelecida. Essa autocondenação e esse autojulgamento constante são o triunfo final da moral de rebanho. Você se torna simultaneamente o escravo e o senhor da sua própria pena, garantindo que a sua energia vital, em vez de ser usada para construir a sua obra-prima no mundo, para criar e para afirmar, seja desperdiçada em um ciclo infinito de autodepreciação, culpa e penitência. É por isso e somente por isso que você luta ativamente pela sua servidão, como se ela fosse a sua maior liberdade e a sua única salvação. A obediência se torna um hábito, e o hábito se torna um caráter, e o caráter se torna o seu destino, a sua tragédia pessoal. Mas existe sim uma saída, e ela é um ato de coragem radical. A libertação começa com o confronto e a revolta da consciência. Se a culpa é o veneno e o medo é a arma, a liberdade exige um ato de revolta radical e irredutível. Você deve encarar a vertigem da autonomia sem recuar, sem pedir perdão e, o mais importante, sem buscar garantias externas. O despertar exige que você rejeite de forma total e consciente a confortável prisão da fé cega e enfrente a verdade crua do absurdo.
como nos ensinou o filósofo Albert Camus, o grande mestre da consciência. O universo não te deve significado, não te deve ordem, não te deve propósito. Não há leis morais externas ou cósmicas que justifiquem o seu medo. O absurdo é o divórcio irremediável entre o seu desejo humano por sentido, justiça e ordem, e o silêncio frio, vasto e indiferente do cosmos. A sua dor, a sua culpa, o seu sofrimento moral são, em grande parte, invenções humanas, ferramentas de controle político e social. A resposta ética de Camus a esse silêncio e a esse vazio não é a desesperança paralisante, mas a revolta incessante, a afirmação do homem contra o que o nega. A revolta camusiana não é violência contra o mundo, é o ato contínuo de manter a consciência acesa e livre. É a recusa ética de ceder ao suicídio, seja ele físico, seja ele o suicídio filosófico, que é o abandono da consciência e a aceitação de uma esperança ilusória para fugir do absurdo. A revolta é dizer um não absoluto e irredutível àquilo que te diminui, que te humilha, que te escraviza e que te nega, e dizer um sim incondicional à única e terrível certeza que você possui. Esta vida, agora, com todo o seu risco, toda a sua dor e toda a sua potência criadora. A sua ética, a partir de agora, deve ser criada por você, forjada na sua experiência, no seu entendimento e na sua consciência, e nunca mais recebida passivamente de terceiros. Você deve se tornar o criador da sua própria régua de valor, a afirmação inegável da sua potência de agir e a busca incessante por tudo aquilo que te alegra, que te potencializa e que te torna mais livre, é a sua única virtude verdadeira. O homem livre não é aquele que se livra das leis, mas aquele que age a partir da sua força e do seu entendimento, e não a partir do medo da punição ou da busca desesperada pela aceitação de um rebanho que teme a sua força. A liberdade total é, em sua essência, a rejeição final e total da vontade de submissão. Você deve internamente assassinar o juiz implacável que o império da fraqueza colocou dentro de você, aquele que repete a moral de rebanho e os dogmas do medo. Você é o seu próprio legislador, você é o seu próprio redentor. A obediência nunca foi e nunca será uma virtude, é a morte e o sufocamento da sua potência. A liberdade é o risco constante e inevitável de ser totalmente e inescapavelmente responsável por si mesmo, sem desculpas, sem garantias e sem subterfúgios. O rebanho oferece segurança e servidão. O caminho da potência oferece autonomia e risco. O conforto da prisão ou a vertigem da liberdade. A decisão de qual vontade prevalece, a vontade de submissão ou a vontade de poder, é unicamente e eternamente sua. Não há escapatória para o fardo da liberdade, mas há glória na afirmação de si. O conflito da mente é o primeiro sinal de que você está no caminho da sua própria força. Este foi o cérebro em conflito. Se o preço da santidade te sufoca e o desejo incontrolável de autonomia te inquieta, inscreva-se e compartilhe este vídeo. A sua força é a sua única e verdadeira verdade.